Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor, que é um lugar onde nos dá paz, tranquilidade. A casa de Deus, ela nos transforma, ela molda o nosso caráter e ela nos faz a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Amém? Para começar nesta noite, eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 27. O salmista Davi, ele já dizia, no Salmo 122, que ele se alegrava quando estava na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então, a gente também fica muito alegre quando estamos aqui na casa do nosso Deus. Então, o Salmo 27, ele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampem contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Davi, ele assim como nós, meus irmãos, ele teve várias dificuldades, enfrentou vários gigantes, e nós também, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nós enfrentamos todos os dias batalha. Jesus mesmo, ele disse para nós, que nós teremos aflições neste mundo, mas se nós tivermos essa fé que Davi demonstra para nós, essa confiança diariamente, essa comunhão com Deus, tudo se tornará mais fácil. Não que nós não vamos ter adversidades, dificuldades, mas nós vamos ter uma paz que vai exceder qualquer entendimento, que nós vamos conseguir superar tudo aquilo que os olhos humanos não conseguiriam superar. Amém? E nesta noite eu quero convidar então vocês para se ficarem de pé, para a gente poder ter um momento de oração. E, em especial, pedir aos irmãos que possam orar pelos nossos irmãos Pamela e Murilo, que perderam o seu pai nesta tarde. Pedir a Deus que possa trazer o conforto, trazer a eles a esperança, aquela paz que o Senhor, só Ele nos dá, e que receba. Boa noite, graça e paz. Graça, paz, alegria da parte do Senhor, amém? Obrigado, Paulinho. Irmãos, que bênção, nós estarmos aqui, reunidos, mais uma vez. Eu queria começar a mensagem de hoje, que quem acompanhou aí nas redes sociais aí é retrospectiva, então acho que nada mais justo, nada melhor, do que a gente começar agradecendo a Deus, agradecendo a Deus por esse ano de 2022, esse ano que está finalizando, e que graças a Deus, obrigado filho, graças a Deus, ele nos permitiu chegar até aqui, E eu queria começar também com o Salmo 126,
o versículo 2 e o versículo 3, né, falando sobre essa alegria, né, essa gratidão a Deus, né, que nos conduziu até aqui, né, até esse dia. Né, esse Salmo 126 é um salmo que fala, acho que ele expressa muito bem essa gratidão, né, que é um salmo pós-exílio, né, onde o povo estava retornando do exílio. E ele expressa essa alegria, né, porque diante de toda a dificuldade, né, e toda, quase assim, que é um milagre de Deus eles terem voltado, né, tem conseguido voltar, coisa que eles não imaginavam, né. Então o Salmo 126 ele expressa isso, ele fala, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O 2, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, é lindo, né? Com esse sentimento, né, de alegria e gratidão que eu queria começar. Amém? E falar um pouquinho, né, como a gente está falando do ano de 2022, eu queria dar o meu testemunho, né, que para mim foi um ano muito especial, né, um ano que eu vim para esse lugar, né, esse lugar especial, né, esse lugar que me gera um temor, né, então foi nesse ano que eu iniciei. Eu queria dar esse testemunho, né, começar com esse testemunho de como Deus é misericordioso, né, como Deus é misericordioso, como que Ele faz essa obra em nós, irmãos, porque o meu testemunho é esse, eu já compartilhei isso, né, com algumas pessoas, eu nunca me imaginei, né, aqui nesse lugar, eu nunca, né, nem um sonho, né, eu me imaginei aqui um dia, né, podendo ter esse privilégio que né, poder servir, poder estar aqui à frente, poder falar. Então, eu não sei se os irmãos vão ter noção do milagre que é isso, né, do milagre que é isso na minha vida, mas eu queria deixar esse testemunho, porque a obra é dele. Né, a obra é dele, a nós cabe somente nos colocar nesse lugar, né, de estar disponível, né, de falar como a Bíblia fala, né, eis-me aqui, Senhor. E o resto, né, a gente colocar na mão dele, deixar que ele faz a obra, né, nós por nós mesmos, humanamente falando, a gente não consegue nada, a gente é totalmente dependente dele, né. E eu digo isso porque tem um pouquinho a ver com a mensagem de hoje. Então, como eu falei, né, a gente está caminhando, né, para o final do ano, e é muito bom a gente poder olhar um pouquinho, né, para o ano, a gente ver o que aconteceu, como que foram, né, todas as coisas, como é que o ano caminhou, né, e a gente poder projetar, poder olhar um pouquinho para o próximo ano, né. Então eu acho isso muito bom, né, para mim me ajuda muito, né, a gente poder ter essa visão do passado, projetar o futuro. Eu acho que isso nos ajuda muito, né, a planejar, programar o próximo ano. E esse ano de 2022, para nós aqui, para a nossa congregação, foi um ano diferente assim, dos demais, né? Porque a gente teve, mais no início do ano, uma palavra de direcionamento, né, para esse ano. Não sei se todos lembram, né? Alguns, às vezes, chegou um pouquinho depois, mas era preparar o caminho para o Senhor. Então, nós tivemos essa palavra de direcionamento, né, para esse ano. E a gente viu, né, como que o Espírito Santo ele foi nos direcionando, né, de acordo com essa palavra de orientação que a gente teve, né, em como preparar. E é bom a gente ter, né, em outros anos a gente não teve esse direcionamento, e esse ano nós tivemos e foi muito bom, né, a gente vê por todas as pessoas que passaram aqui, né, por todas as mensagens que realmente teve um grande alinhamento, né? As mensagens elas foram muito bem alinhadas com o tema, mesmo a gente sem combinar nada, né? Em submissão mesmo ao Espírito Santo. Então foi muito bom, né? Por todas as pessoas que tiveram aqui, sem exceção, né? E a gente até comentava, né, entre nós que a gente nunca combinou, né, mensagem em nada, né? Eu mesmo quando estive fazendo né, eu me lembrava da última, ou me lembrava de alguma, em como ela se encaixava naquilo que estava no meu coração ali, e é muito bom mesmo a gente ver essa coerência, né? Essa coerência do Espírito Santo, esse alinhamento, nos ajuda muito. Então, né, para hoje a gente poder fazer essa retrospectiva, né, a gente olhar um pouquinho para esse ano, eu queria convidar, né, que nós pudéssemos imaginar uma casa em construção. Amém? Que a gente pudesse ir, né, nos lembrando de uma casa em construção.
E aí a gente vai poder falar, né, de tudo que foi feito esse ano, né? Então, começando, né, a casa ela começa pelo alicerce? Ela não começa pelo alicerce, ela começa pela rocha, né? Ela começa pela rocha. Eu não entendo muito bem de construção de engenharia, mas até onde eu sei, né, as casas que têm uma certa qualidade, né, que quer ter uma certa qualidade, uma certa resistência, além do alicerce, né, ela geralmente cava em alguns pontos da casa, cava fundo até encontrar a rocha. Chama de agulha, se eu não estou enganado, chama de agulha. Então ela cava essas estacas, né, concreta numa rocha, em algo mais profundo, né? Então a gente vai começar daí. E Jesus é a rocha. Jesus é essa rocha. Jesus, ele é a palavra de Deus diz que ele é a pedra angular. Então, eu vou citar algumas coisas, né, que foram faladas em todas as mensagens, né, de todas as pessoas que estiveram pregadas aqui. E Jesus é a pedra angular. Então, teve um texto, né, que foi ministrado, que falava lá de Êxodo 30, que era uma ordem que Deus tinha dado a Moisés para fazer um recenseamento. Né, e nessa ordem, as pessoas tinham que ir e, para ser contadas, elas pagavam uma quantia de prata. E todos que fossem contados, né, no povo de Israel pagava essa quantia de prata. E nós fizemos essa analogia, né, de como que Jesus foi esse que pagou o preço por nós. Né, porque os israelitas pagaram essa quantia de prata, né, e Jesus veio depois e fez esse sacrifício por nós e pagou de uma forma definitiva. Né, então ele é essa pedra angular, porque é só através dele, né, é só por ele, né, como nós cantamos, né, a ele toda a glória, porque se não fosse ele, né, tudo é depois dele. Então ele é a rocha, né, na qual nós vamos construir. Né, Paulo fala sobre isso. Né, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, é Paulo falando sobre isso, né, sobre Jesus sendo esse alicerce, né, sendo essa rocha. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Né? Então, Jesus é essa rocha, né, no qual a gente constrói todas as coisas. Uns constroem, né, com ouro, prata, pedras preciosas, e outros vão construir, né, com materiais não tão nobres, mas o dia vai mostrar. Né? Isso por si só já é uma baita de uma mensagem. Né? Então, hoje, como nós estamos fazendo só uma retrospectiva, né, um outro tema, né, que foi trabalhado nas mensagens, identidade. Né, uma outra coisa muito importante que teve presente, né, nas mensagens. Né? E como isso é importante para nós, né, a gente firmar a nossa identidade em Cristo, a gente firmar a nossa identidade nessa rocha. E a gente falou de um texto, né, que está lá em Lucas 3 e Lucas 4, que foi um exemplo assim, muito forte, né, que Jesus deixou para nós do quão é importante a gente firmar a nossa identidade. Né? Então a gente vê que lá em Lucas 3, né, Cristo foi batizado. Né, e assim que ele saiu das águas, uma voz do céu falou assim: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Né, era a voz de Deus falando a Jesus. E logo na sequência, né, Jesus foi ser tentado por Satanás no deserto. Né, e ele usou da mesma estratégia que ele sempre usou, né, que é pegar o que Deus fala a nosso respeito e tentar, né, perverter, né, deturpar. E ele fez exatamente isso com Jesus, só que Jesus não caiu. Né, Jesus não foi como foi no jardim, né, com o primeiro Adão. Ele não caiu. Por quê? Porque ele tinha a identidade firmada. Né? Aquilo que o pai falou a respeito dele, esse é o meu filho, né? Aquilo para ele, ele tinha realmente firmado naquilo, não tinha dúvida, né, em relação ao que Deus tinha falado a respeito dele. E isso fez a diferença, né? Porque quando Satanás fala, se és filho de Deus, né, faz tal determinada coisa, Jesus não precisava provar, né? Não tinha sombra de dúvida para aquilo ali. Né? Então, isso para nós realmente é exemplo. Né? Faz a diferença para nós no dia mal, né? No dia mal, no dia da tentação. Isso para nós, a gente firmar a nossa identidade faz toda a diferença. Um outro termo, né, também que esteve presente nas mensagens, né, maturidade.
né? Então, como nós falamos, né, Cristo ele pagou o preço por nós, né, ele nos deu uma nova identidade, ele nos transportou, né, para a família de Deus, né, ele nos deu esse privilégio, essa honra. Então, a partir disso, né, a gente tem que buscar a maturidade, né, acompanhar a ordem natural das coisas, né? No corpo natural, né, a criança nasce, é recém-nascido, bebê, criança, adolescente, né? Então na nossa fé não pode ser diferente, né? A gente buscar então essa maturidade, a gente buscar esse caminho, né? E a maturidade ela passa em conhecer cada vez mais o Pai, né? Uma criança, o Davi, ele ainda não me conhece completamente, né? Ele vai me conhecer ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo. E com o nosso Pai que está no céu não é diferente. Então, esse amadurecimento nosso passa por essa busca do Pai, né? Em conhecer o Pai, em conhecer a vontade do Pai, né? Os propósitos do Pai. E aí sim, à medida que a gente vai crescendo na fé, né? A gente vai conhecendo cada vez mais o Pai, aí sim a gente vai, né, nos imbuir do que o Pai está imbuído, né? Nos imbuir do trabalho do Pai. Né, o que o Pai está fazendo? O que o Pai faz? O que o Pai quer? Né, e aí a gente vai não prestar um serviço, né, porque muitas vezes, infelizmente, a gente se pega prestando um serviço. E é muito diferente de trabalhar com o Pai, né, do que prestar um serviço para o Pai. Né, quem trabalha é aquele que conhece. Né? Jesus mesmo ele fala isso. Né, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Né, Jesus ele nos chama a ser filhos de Deus, né, amigos. Nos chama como amigo, não a servos. Né? Então, aquele que trabalha é aquele que conhece, sabe o que o Pai está fazendo. E aí sim trabalha com o Pai. Né? Quem presta um serviço, ele está visando talvez uma recompensa. Né? Quem presta um serviço talvez está visando uma recompensa. E trabalhar com o Pai não é isso. Né? Trabalhar com o Pai é estar satisfeito com o que o Pai está satisfeito, né? E a gente, né, ir amadurecendo a esse ponto. Né, de nos transformar nesse filho maduro, nesse filho consciente. Tem uma ministração que ela fala de um texto que tem dois termos em grego, né, que fala, na tradução comum, tá, filhos, é o mesmo termo filhos, mas na tradução em grego tem huios, que é um filho pequeno, né, um filho imaturo, e eu esqueci o texto agora, mas e depois tem outra palavra filhos, que já é o filho maduro, né, e nesse processo, né, a gente estar nesse processo, a gente nasce de novo, né, filho imaturo, aquele que está sempre pedindo, pai me dá, pai me dá, pai me dá, mas o processo tem que nos transformar naquele filho que pergunta, pai, o que nós vamos fazer? Né, o que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Né? Amém? O que também teve presente, né, como foi o tema desse ano, preparando o caminho do Senhor, né, então também estava presente, né, nas mensagens, né, como o Pai preparou tudo, né, a gente fez um panorama do Antigo Testamento, né, como é que Deus foi trabalhando mesmo, foi fazendo cada coisa a seu tempo, né, tudo com um propósito, né, e é muito bom quando a gente olha, né, no Antigo Testamento cada coisa, né, como Deus foi fazendo, até chegar em João Batista. Né, João Batista, que foi aquele homem que tinha esse ministério mesmo, né, de preparar o caminho para o Senhor. Então a gente pôde olhar um pouquinho, né, como foi a vida de João, né, como João preparou esse caminho. Porque ele fez isso, né, ele completou o que estava para ele poder fazer. Né, então a gente vê que ele pregava sobre o arrependimento, né, ele fazia o batismo do arrependimento, né, o arrependimento genuíno, porque isso é o pontapé inicial, né, da nossa vida, da nossa caminhada de fé, esse arrependimento, né, essa consciência da nossa situação, né, sem Cristo, sem o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Né, então o João Batista ele pregava, né, esse batismo de arrependimento. Né, ele falava, né, arrependei-vos, né, é chegado o reino de Deus. Né, o próprio Jesus, né, no início do seu ministério, também tinha essa pregação. E ele usava a lei, né, como ferramenta, né, para poder mostrar ao povo essa condição. Né, a lei era essa ferramenta, né, era o que ressaltava o pecado. E aí, né, levando o povo ao arrependimento para que o Cristo pudesse ser apontado.
né? E nós vimos, né, que foi exatamente isso que ele fez, né? Ele pregava o arrependimento e depois ele testemunhou o Cristo, né? Ele apontou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então foi esses dois pilares ali, né, da caminhada de João, que também, né, serve para nós, esse testemunho. Falamos também, né, que nós somos, baseados nisso, né, nesse ministério, que nós somos portadores das boas novas, né? Nós somos chamados, né, vasos de barro, né, como o pastor Pedro pregou, né, vasos de barro, mas que contém um tesouro, né, um tesouro que é o Evangelho de Deus, né, a palavra de Deus. Então nós somos portadores, né, desse tesouro, nós somos portadores dessa água viva e nós também somos responsáveis por ela, né? Nós somos responsáveis em saciar, né, a sede de quem precisa, né, de quem está com essa sede. E nós falamos um pouquinho de Paulo, né? Paulo fala que nós somos ministros da reconciliação. E ele tem um texto, né, que está lá em Romanos 10, se puder projetar, Romanos 10, versículo 12, onde Paulo demonstra, né, essa preocupação com a nossa responsabilidade. Né, ele fala, né, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Né? Então esse texto mostra para nós, né, a preocupação que Paulo tinha, né, com essa responsabilidade que nós temos. E tem um texto também muito forte, né, que também esteve nessa ministração de Ezequiel 3,18, aonde, né, Deus fala com o profeta Ezequiel 3,18. Vê se é esse texto mesmo. É esse texto. Né, é um texto assim bem, né, que nos leva a uma reflexão bem profunda, né, a respeito dessa responsabilidade. O profeta, né, Deus dizendo ao profeta, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será o responsável pela morte dele. Então é um texto assim bem forte, né? O texto continua, né? Ele fala outras coisas também a respeito do contrário, né? Ele fala que se eu falar que vai morrer, mas você o advertir e ele continuar na iniquidade, ele vai morrer pela iniquidade, mas você também estará livre da culpa. Né? Então o texto fala sobre isso, mas é sobre essa nossa responsabilidade que nós temos, né? Que nós devemos cada vez mais abraçar, né? Por conta dessa maturidade, né? Que a gente tem que buscar no Senhor. Foi falado também sobre aplainar, né, os caminhos do Senhor, sobre as montanhas e os vales, né? O pastor Bruno pregou sobre descer o monte, né? Ou seja, aquele lugar, né, que a gente está de adoração, aquele lugar que a gente está de comunhão com Deus, né, onde a gente sente a presença, onde a gente é renovado, onde a gente sente a paz, que é realmente muito bom, mas que é preciso descer o monte, né? É preciso descer o monte, a gente vai, né, se deparar, né, com o mundo, com as dificuldades, né? Então é sobre isso. E a gente aprender, né, a lidar, né, com as coisas cotidianas, né, com a mente renovada, com a mente transformada, mas aprender a lidar com as situações cotidianas. A gente pôde também refletir esse ano, né, sobre coisas que têm nos atrapalhado em aprofundar as nossas raízes, né? Foi coisas assim que têm nos mantido na superficialidade, né? Algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a palavra de Deus diz que, né, essa geração ela é cega, né? E ela é hipnotizada, né? Então isso é perigoso para nós, né? E a gente tem que andar num caminho diferente disso. A palavra de Deus fala, né? Acho que, se eu não me engano, Pedro ele fala, né? Para a gente separar dessa geração, né? Para onde essa geração está caminhando, a gente não caminhar nesse mesmo sentido.
E a gente falou sobre dois níveis, né, de distração que acontece na nossa vida, né? Uma distração, ela é um pouco mais externa, né, que é a questão dos bens materiais, né, essa questão das tecnologias, né, coisas que a gente está, né, ligado a comprar, a melhorar, não que isso seja errado, né, mas a gente se atentar para isso, né, porque isso já começa a nos manter numa superficialidade em relação à nossa comunhão com Deus. E outra coisa que é um pouco mais grave, um pouco mais interior, né, que é a questão do entretenimento, né, porque a nossa alma, ela tem sede de Deus e muitas vezes, né, por descaso nosso, né, por falta de vontade nossa, a gente às vezes vai matar essa sede no entretenimento. E isso é muito perigoso, porque o entretenimento de hoje, ele mexe muito com a nossa alma, né, com coisas bem interiores, né, da nossa criação. E isso é muito perigoso para nós. Outra palavra, né, que teve também muito presente nas mensagens, né, santidade. E teve uma palavra assim que mexeu muito, né, que foi, o pastor Bruno falou sobre santidade. Ele falou que santidade a gente não ganha, né? Santidade não é um esforço que a gente faz para obter, né? A santidade a gente perde, né? Então é algo assim que realmente nos leva muito a refletir. Desobediência, né, também foi falado aqui sobre desobediência. Os irmãos estão conseguindo visualizar, né, que Jesus Cristo ele é a rocha, né, e tudo isso que a gente falou durante esse ano vamos imaginar como tijolos, né? Aquele tijolo do alicerce, né? Jesus é a rocha onde está a base, né? E tudo isso foi tijolo, né, que a gente foi construindo ao longo desse ano de 2022, que a gente foi lançando, né, que a gente foi colocando. Então, desobediência, né, foi um outro tijolinho, né, e foi pregado, né, que Moisés ele bateu na rocha quando ele deveria ter falado com a rocha, né, uma desobediência, né, aquilo gerou consequências para ele, com certeza, para a família dele, né, para quem estava próximo. Né, assim como gera na nossa vida, né, a desobediência gera consequências, né, e fez com que ele deixasse de viver, né, coisas que Deus ainda tinha para ele, né, na terra prometida, né, fez com que ele não entrasse na terra prometida. Outra tijolinho, né, que foi lançado, né, unidade. Pastor Sandri ministrou sobre unidade, né, unidade entre nós, unidade entre os irmãos, unidade da igreja. Né, porque é nesse lugar de unidade, é nesse lugar de objetivo comum que o Espírito Santo ele age poderosamente. Né? A gente tem como exemplo disso Pentecostes. Né? Estavam todos ali reunidos, um só coração, uma só mente, e a gente sabe o que aconteceu, né, em Pentecostes, né? Como o Espírito Santo, né, agiu ali, né, fogo do céu. Né? Então, é nesse lugar, né, de unidade, de união. Persistência, né, também foi um tijolinho que teve presente nas mensagens. O pastor Pedro, né, falou sobre Davi, né, quando Davi caiu, né, as vezes que Davi caiu, como é que foi, né, a vida dele, né, mas que era uma pessoa que não desistiu do Senhor. Né, ele não desistiu de ser um homem de Deus, né, ele se arrependeu, ele orou, ele buscou a Deus. E ele não deixou de viver, né, como a gente diz, as consequências. Né? Teve consequência, né, as coisas, ele não deixou de viver, ele não deixou de passar, mas mesmo assim ele não desistiu, né, e ele continuou sendo aquele homem segundo o coração de Deus. Né, e um exemplo para nós. Dependência, né, outro tijolinho, dependência de Deus. Né, eu vi, né, que todas as mensagens, né, sempre apontavam para isso, né, em como nós somos dependentes de Deus, essa comunhão diária que a gente precisa. Irmãos, não há outro caminho. Não há outro caminho senão a comunhão diária, a busca diária, né, as nossas oscilações, né, os altos e baixos, é muito em função disso, né, porque muitas vezes a gente dá umas cochiladas, a gente dá uma esfriada, né? Então a gente tentar, né, se manter constante, né? Uma luta, né, de todos nós, né? A gente buscar isso, né? Essa comunhão diária. E é só dessa forma, né? Como nós estamos falando numa obra, né, num crescimento, num amadurecimento, é só dessa forma que a gente vai ser nutrido, né? Que a gente vai se alimentar corretamente, né? A criança, quando nasce, ela precisa regularmente, né, ter o alimento para poder crescer.
Se for menos, né, se for uma quantidade menor, ou às vezes, né, for menos do que o determinado, não vai desenvolver como deveria, né? E para nós não é diferente. O que nos alimenta é a palavra de Deus, né, regularmente, diariamente. E teve um texto, né, de Ageu, que também fala muito ao nosso coração, né, onde Deus estava falando com o povo a respeito do templo, da reconstrução do templo. Né? Então o povo voltou do exílio, né, o templo estava em ruínas e eles começaram a construir as suas casas, não só a construir, mas a Bíblia fala que eles estavam dando fim no acabamento às suas casas, enquanto o templo estava destruído. Né? E aí Deus fala, né, através do profeta Ageu, chama a atenção daquele povo, né, aquele povo através de Zorobabel, né, Deus coloca no coração dele essa intenção de reconstruir, né, e é interessante que Deus fala, prestem atenção, a partir do dia que vocês começarem a lançar os alicerces, a partir do dia que vocês colocarem a primeira pedra, prestem atenção de como vai ser diferente dali para frente. Né, a palavra de Deus fala disso, né, dessa promessa de Deus. Né. Ele mesmo fala, né, que aquela atitude, né, de não levar a sério o templo, e a gente entende como o templo a comunhão com Deus, né, porque o templo naquela época era esse lugar de comunhão, né, um lugar de busca, ele fala que ele reteve as bênçãos. Né, aquilo tirou aquele povo do lugar de receber as bênçãos de Deus. Né, e é isso que acontece. Muitas vezes a gente se coloca fora desse lugar. Esse lugar de ser alcançado, né, pelas promessas e pelas bênçãos de Deus. E então, irmãos, quando a gente do conselho se reuniu, né, a gente pôde olhar um pouquinho para esse ano, né, e quando a gente foi, né, falar sobre as mensagens, a gente viu, né, tudo isso, né, que foi o ano de 2022, né, que a gente entendeu que foi fundamento mesmo, né, para nossas vidas. Foi alicerce, né? Foi um ano de trabalhar, né, um pouco dessas bases. E como numa construção, né, igual eu falei, para a gente sempre imaginando nessa questão da construção, Jesus é a rocha, né, os tijolinhos que a gente foi lançando como base, como alicerce. E a obra não para, né, irmãos? A obra ela tem que continuar. Né? Não que a gente vai deixar de nos preocupar com as bases, né, com os alicerces. Acho que a gente nunca pode, né, deixar de prestar atenção nisso, né, porque toda a construção depende, né, da base, do alicerce, mas que a gente possa avançar para uma nova etapa. Né, a obra ela precisa continuar, né, foi assim que a gente entendeu. Então, nesse sentido que eu queria, né, apresentar, né, o tema para 2023. Né, que como esse ano a gente fez isso, né, a gente lançou base, lançou fundamento, né, que esse ano de 2023 seja um ano que a gente, como foi, né, ministrado, a gente desça, né, do monte e a gente se encontre nesse lugar, né, de pescadores de homens, daquelas pessoas que lançam as redes, que lançam as sementes. Né, vamos entender dessa forma. Né, fomos supridos do que a gente precisa, fomos alimentados, né, temos uma base, né? A base ela é importante, né? Ela não vai deixar de fazer parte, mas vamos alcançar nessa nova etapa, né? Vamos buscar essa nova etapa. E aí esse é o nosso chamado, né? Esse é o nosso chamado, a gente ser semeadores. E é aqui, irmãos, que eu queria encaixar então o testemunho que eu dei no início, porque para a gente ser, né, pescadores de homens, a gente ser lançador de semente, a gente precisa se disponibilizar. Né? Então, é nisso que eu encaixo meu testemunho, porque, como eu disse, eu nunca me imaginava o que Deus pode fazer, né, poderia fazer, e Ele pode fazer na vida de cada um. Né? Porque muitas vezes a gente coloca muito impedimento, né? A gente coloca muita dificuldade. Né? E eu falo, né, eu tinha muita dificuldade. Né, para os irmãos terem noção, eu tinha pânico de falar em público, pânico, era um negócio assim. Então, é aqui que eu queria encaixar meu testemunho, porque às vezes no coração fala, mas eu não dou conta, eu não sirvo, ainda não é hora, né, como o povo falou, né, nesse texto de Ageu, né, o povo falou, ainda não é tempo de reconstruir, né, e Deus fala, ainda não é tempo? Né, então, é nesse sentido que eu queria encaixar meu testemunho, porque a obra é dele, né? É ele que faz, e quando a gente coloca nas mãos de Deus,
a palavra diz, né, que ele é mais poderoso para fazer qualquer coisa que a gente sonhou ou pensou. Né? Ele vai muito além disso. Né? Ele vai muito além disso. Então, falar um pouquinho também, né, das atividades que nós vamos ter para o ano que vem, se o pastor Bruno puder projetar para nós aí. Né? Então, a liderança da igreja, né, ela se reuniu, e para 2023, irmãos, nós vamos ter muitas atividades. Né? Então, não vai faltar oportunidade, né, para quem quiser, né, aprofundar esse relacionamento com Deus, né, para quem quiser aprofundar, né, estreitar mais, né, a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Né? Então tem os cultos, né, os nossos cultos de domingo, o estudo bíblico que nós estamos fazendo às sextas-feiras às 19 horas, tem sido uma bênção. Né? Tem o estudo, tem a comunhão depois do estudo. O pastor Pedro sempre fala, né, que ninguém quer ir embora depois. Né? Quando acaba, ninguém quer ir embora. Então, é muito bom. O encontro de casal, né, que vai ser periódico, né, esse ano. De quanto em quanto tempo, pastor Bruno? 3 em 3 meses, né? Então, vai ter sempre o estudo de casais, evangelismo, né? Nós vamos ter trabalho nessa área de evangelismo. Né? Nós confeccionamos cartão de visita, panfleto, né, para poder fazer esse trabalho. Vai ter o retiro. Né? O Gil ele vai nos ajudar aí, vai nos organizar, para a gente poder fazer periodicamente esses retiros. Visitas, né, como eu falei, a gente fez essa parte de divulgação, né, para evangelismo, para visita. Então nós vamos ter um material específico para isso. Está lá, né, a panfletagem. O pequeno grupo, então esse ano também nós vamos montar um pequeno grupo, né, uma célula. É o pastor Pedro que vai organizar. Né, intercessão, que é a Cris, né? Quem quiser participar, a gente vai dando mais detalhes, viu, irmãos, ao longo do ano, a gente vai passar detalhe direitinho de cada um aí. E a gente também vai organizar, né, para a gente fazer aí periodicamente algo um pouco diferente, né, a gente ir orar, né, no monte, né, buscar esse lugar, né, de oração, esse lugar de um lugar mais íntimo, né? Não que seja mais importante, né? Mas algo diferente, né? Ali para a gente poder estar junto, né? Poder estar junto também com a natureza, né? Um ambiente um pouco diferente, né? Então, não, como eu disse, né? Não vai faltar oportunidade, né? Então, quem quiser participar, né? Ao longo desse ano, que possa ir procurando, né? As pessoas, os responsáveis. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, né, foi um pouquinho então do ano que passou, né, e essa projeção, né, do próximo ano, do ano de 2023. E eu queria convidar os irmãos então para ficar de pé, para a gente poder orar. Irmãos, quem sentir no coração, né, se Deus falou com você a respeito de estreitar esse relacionamento, de buscar participar, né, buscar trabalhar com o Pai, né, buscar conhecer cada vez mais o Pai, cada vez estar mais alinhado, né, com essa vontade, né, com essa obra de Deus. Que você possa orar nesse momento, falar com Deus, pedir a Deus que Ele possa te dar essa vontade, né, colocar no seu coração essa sede de não só, né, ser um espectador, mas começar a participar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse ano, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos suprido, ó Pai. O Senhor, com a Tua palavra, ó Deus, o Senhor nos alimenta. E nós, ó Deus, queremos te pedir essa noite, Pai, que nós possamos ser renovados, ó Deus, que nós possamos iniciar um próximo ano renovados, com mais força, ó Pai, que a Tua vontade em nós, que nós possamos nos entregar, ó Deus, colocar a nossa vida diante de Ti, nos colocar à disposição do Teu corpo, ó Jesus, o corpo de Cristo que é a Tua igreja, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos guiar durante todo esse ano, assim
ano de 2023, assim como o Senhor nos guiou nesse ano de 2022, ó Deus, que nós só podemos te agradecer, Pai, agradecer por tudo que o Senhor fez, agradecer por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa casa, o Senhor nos deu essas pessoas, o Senhor nos colocou nesse lugar, ó Deus. E como é bom, Pai, estarmos na Tua família, estarmos na Tua mesa, poder comer da Tua mesa, ó Deus, mantendo sempre em nós, ó Pai, essa esperança de um dia estarmos todos reunidos na Tua glória, Jesus, em Tua mesa, na Tua glória, Pai. Essa é a nossa esperança que nós temos em Cristo Jesus, é nela que nós nos apoiamos, ó Deus, e por isso nós estamos gratos, Senhor. Hoje é um dia de gratidão, né? O rei Davi, ele falou, né, no Salmo 27, ele falou que queria habitar em tua casa todos os dias, ó Deus. Que isso seja para nós, nesse ano de 2023, uma realidade, Pai. Que nós possamos Te buscar todos os dias da nossa vida, habitar na Tua casa todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero convidar o pastor Michel para poder dar a bênção. Glória a Deus. Eu me lembro, permite, pastor Luiz, pastora Cintia, me lembro de um tempo atrás, alguns anos atrás, que tinha um cargo, era o diácono. E nem ele acabou pegando o diácono depois, mas o cargo dele era ficar no som. Eu me lembrei, pastor Luiz. E com muito custo, pastor Luiz, traz uma palavra, traz um testemunho. Não, eu não tenho condições. Desse tempo todo para cá, pela disposição, olha só, é só isso que acontece, de querer aprender, ouvir a palavra de Deus e se manifestar através de trabalho, não é de outra forma. Hoje é o pastor Luiz e a pastora Cíntia. A pastora Cíntia trazer uma palavra aqui, gente, não, ela nunca imaginou. Vocês viram ela fazer a abertura hoje. Essa é a nossa situação, se colocarmos para 2023, a nossa disposição, Deus vai trabalhar. E eu posso ver aqui pastores e pastoras, não importa, Deus vai trabalhar na vida de vocês. Pastor Bruno, projeta para nós de novo Mateus 4,19 e repetem comigo, olha só, ele vai projetar, vocês vão repetir comigo antes de a gente ir embora. 4,19. Repete comigo. E disse Jesus. Opa, saiu meio fraco aqui. Vamos fazer bem forte? E disse Jesus. Amém. Sigam-me. E eu os farei pescadores de homens. Você viu? Segue a Jesus e Ele fará. Não se preocupa com a tua vida. Jesus fará você pescador de homens. Gente, nós temos que alertar esse pessoal. Pelo menos, que nem o pastor Luiz falou, né? A gente fazer o nosso papel. Escuta, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para um outro caminho. A pessoa pode ouvir, não querer aceitar, paciência. Mas você não será culpado. O ruim é quando você sabe, precisa chegar na pessoa e falar e você se omite. Aí Deus vai te cobrar. Então, ó, disse Jesus, sigam-me. Não há outra forma. E Ele fará da gente pescador de homens. Tá bom? Não queira fazer por sua vontade. Amém? Essa é uma grande revelação que Cristo fez que foi colocado para a sua igreja, né? Eu gostaria de ler para terminar aqui, eu gosto muito disso. Diz assim, em Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, que é a sua igreja,
a Igreja de Cristo, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Nós queremos agradecer você que nos acompanhou pelas redes sociais, a todos aqui presentes. Vão com Deus, Deus vos abençoe. Se preparem, fazem uma perspectiva boa para 2023, tá bom? E vão com os anjos do Senhor. Obrigado, uma boa noite a todos.